O planejamento mudou, ou foi mal comunicado, mas o Internacional não treinou neste domingo no CT Parque Gigante. Deu um dia de folga que não estava divulgado para o grupo de jogadores. A reapresentação deverá acontecer nesta segunda-feira, para que o Inter siga os trabalhos para o retorno da data FIFA, onde enfrenta em Fortaleza a equipe do Ceará. Nos bastidores, movimentos importantes. Uma cláusula deverá ser ativada junto ao Juazeiro do Ceará para que o Inter possa ter um lucro maior na venda de Luiz Otávio, que neste momento é iminente. A gente fala também sobre a entrevista do ex-atacante colorado Wesley, agora jogador do Al Rayyan, que deu a sua opinião sobre o momento atual vivido pelo time colorado. No Flamengo, a obsessão pelo zagueiro Vitão poderá fazer com que o clube carioca coloque jogadores na troca. E um deles é um volante que fez muito sucesso no futebol após sair do Colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 16 de novembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o dia do Inter, que teve uma movimentação surpreendente. Todo mundo esperava que acontecesse nesse domingo pela manhã no CT Parque Gigante um treinamento com os portões fechados, como estava programado no site oficial do clube. O próprio Inter havia divulgado que não teria folgas durante este fim de semana. Estava marcado um treino para o domingo às 10 horas da manhã, mas esse treino não aconteceu. Se foi uma mudança de planos ou se foi um erro de comunicação, a gente não sabe. Mas havia sido divulgado que o time não teria folgas, de acordo com o planejamento do site do Internacional. E esse planejamento acabou não sendo cumprido. Os jogadores descansaram nesse domingo e provavelmente se reapresentam na segunda-feira no CT Parque Gigante. Fora de campo, muitas movimentações. E a primeira que eu trago aqui é em relação à venda que está sendo iminente, é uma venda que deverá acontecer, do volante Luiz Otávio, de 18 anos de idade. Ele recebeu uma proposta do Orlando City, da Major League Soccer, que avançou nas tratativas e ofereceu para o Internacional 5 milhões de euros por Luiz Otávio. O Inter tinha 60% dos direitos econômicos deste jogador, mas está junto ao Juazeiro do Ceará, que foi o clube que lançou e que formou inicialmente o Luiz Otávio, que depois foi adquirido pelo Internacional. O Juazeiro tem 30% e o Inter tem uma cláusula para a aquisição desses 30% junto ao Juazeiro, por algo em torno de 1 milhão de reais. 1 milhão de reais é o que deve custar 30% dos direitos econômicos do Luiz Otávio, que possibilitam que o Internacional lucre um valor maior junto ao Orlando City nesta venda. A partir disso, a ideia do Internacional é transformar este 1 milhão de reais em 7, já que a venda deverá acontecer na casa dos 25 milhões de reais. É uma venda que deverá ser aceita pelo Internacional, também pela questão financeira, também pela necessidade de vender jogadores. O Luiz Otávio tem sido um jogador importante para o elenco, mas fica até o Campeonato Brasileiro. O Orlando City só quer o jogador para o ano que vem. Até em razão disso, já liberou um dos estrangeiros do seu elenco, que é o César Araújo, volante uruguaio. Já está liberado e a partir disso o caminho está aberto para que o Luiz Otávio seja jogador do Orlando City, tá? Na tarde deste domingo, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre uma possibilidade que existe neste momento de rebaixamento. O Inter está a 2 pontos do Z4 no Campeonato Brasileiro, mas eu me atentei à questão financeira da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o fato de que as receitas caem drasticamente quando o time é rebaixado e caem de uma maneira que inviabiliza o atual processo do Internacional, que faz com que o Inter possivelmente quebre. A gente está falando de uma queda de receita de 90% quando o assunto são direitos de televisão. Além disso, uma folha salarial que não vai baixar contratualmente e um fair play financeiro entrando, uma dívida que só aumenta. Todo este cenário cria um plano de caos caso o Inter seja rebaixado no Campeonato Brasileiro. E eu explico isso
no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo. O porquê? O Inter não pode pensar em cair. O Inter não pode, o Inter não tem o direito de ser rebaixado e os motivos eu trago nesse vídeo que eu gravei na tarde desse domingo, tá? O pessoal do GE. Globo fez uma entrevista bem interessante com o atacante Wesley, que estava no Internacional, foi vendido nesse ano para o Al Rayyan do Catar e já está jogando por lá. E a entrevista com Wesley mostrou um pouco como está sendo a vida do ex-jogador colorado por lá. Ele está muito feliz com a sua família lá no Catar, está vivendo uma vida mais tranquila em função do calendário, que não é tão apertado como no calendário brasileiro. E ele foi perguntado, óbvio, sobre o momento do Internacional. Ele foi perguntado sobre como foi a despedida do Inter. Ele disse que não conseguiu se despedir exatamente dos jogadores porque foi em meio a uma parada de data FIFA e ele teve que sair muito rapidamente para o Catar. E que sempre que dá, acompanha os jogos e torce para sair o mais rápido possível dessa situação incômoda. E aí foi perguntado para ele, quem fez a entrevista foi o pessoal do GE. Globo, Tomás Rames, nosso colega, fez essa entrevista com Wesley. Perguntou como que, se ele acredita que o Inter pode sair dessa situação. E ele disse, sei a qualidade do grupo, já mostrou em outras ocasiões, como no título do Gauchão. Os jogadores são os mesmos. Torcer nas próximas rodadas, o Inter vai dar um gás e beliscar pelo menos uma Sul-Americana, é o que acredita o Wesley, ex-jogador do Internacional. Por último, uma informação que vem da imprensa do Rio de Janeiro, tá? De que o Flamengo vai voltar à carga por Vitão. A gente está falando aqui de uma provável venda do Vitão para o futebol turco, que ofereceu 8 milhões de euros, gatilhos que podem chegar a 10 pelo Vitão, e o Inter está bem disposto a fazer essa venda. Mas o Flamengo quer insistir pelo zagueiro. E a notícia que vem do Rio de Janeiro é que o volante Alan, que foi formado inclusive nas categorias de base do Internacional, vendido para o Milan, veio para o Atlético, Fluminense e agora está no Flamengo, pode entrar no negócio envolvendo Vitão, que o Flamengo está disposto a oferecer o volante Alan. O Inter, primeiro, não sabe nem qual campeonato vai jogar na próxima temporada, né? Pode jogar Sul-Americano, pode jogar Série B, ninguém sabe ainda. E por isso é um pouco complicado ainda vislumbrar, projetar este movimento. Mas o Alan é um jogador que em outros momentos já interessou ao Internacional, mas atualmente não necessariamente. O Inter vai liberar o Bruno Henrique, por exemplo, e vai ter uma vaga naquele setor. Mas o Alan Rodrigues está ocupando bem. Como primeiro volante tem o Thiago Maia, que querendo ou não é o titular da função. E o Inter quer pelo Vitão mesmo dinheiro. O Inter não está muito disposto a aceitar permutas pelo Vitão. Não acho que é uma negociação que possa avançar, mas o Flamengo colocou à disposição o volante Alan, de acordo com a imprensa carioca. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Estamos falando de data FIFA, estamos falando de vários jogos pelo mundo. Por exemplo, nesta segunda-feira temos Alemanha e Eslováquia. Odd da Alemanha 1,21, empate 6,75. Eslováquia está pagando 13, mas tem também Irlanda do Norte e Luxemburgo, Holanda e Lituânia, Malta e Polônia, Montenegro e Croácia, Tchequia, República Tcheca e Gibraltar. Jogos dessa segunda-feira. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!